Eu sei que eu voltei a gravar sobre Fórmula 1 para este canal, que não é o canal principal, não é o @o Eduardo Moreira, eu tenho o nome provisório de @o Eduardo Moreira Esportes. Pouco criativo, eu sei, mas pelo menos abre a margem para eu poder falar sobre outros temas esportivos. Por enquanto, vou falar sobre Fórmula 1 porque durante anos eu falei sobre isso, e eu não falei sobre o GP de Miami, o que eu achei da corrida depois das mudanças que foram implementadas no regulamento. Apesar de todo o falatório envolvendo a declaração do Mohammed bin Sulayem sobre a volta dos motores V8, e eu quero gravar um vídeo sobre a declaração do Toto Wolff a respeito disso, que eu acho muito interessante, porque, de novo, essas equipes queimaram uma pilha de dinheiro nesse regulamento, no investimento nesses motores que são caríssimos e complexos, para que agora o Mohammed Kib mude as regras do jogo em 2030 na base da força da imposição. Mas é o primo Mohammed. O que a gente pode falar sobre ele mais do que já falamos, não é mesmo? Então, eu gostei do GP de Miami. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado com aquela corrida sprint que nada aconteceu. Me desculpa, vocês podem até defender que as mudanças acabaram favorecendo a sua equipe, o seu piloto favorito, é um direito seu. Tem muita gente falando que, meu Deus, a Fórmula 1 tá chata de novo porque a Mercedes estava dominando. E esse mesmo povo teve lobotomia em 2023, naquela insuportável temporada de 2023. O povo se esquece rápido do que aconteceu ali. Mas, com tudo o que aconteceu em termos de mudança no regulamento e principalmente nas equipes, nós tivemos uma boa corrida sim nas ruas de Miami. E isso porque é um circuito que muitos alegam que para ter boa corrida precisa ter um milagre. Acho, inclusive, que a mudança de horário beneficiou para essa boa corrida. Algumas equipes foram diretamente afetadas por conta da gestão térmica, porque se eventualmente estivesse num calor, como estava acontecendo, por exemplo, na sexta-feira e no sábado, lá na terrinha norte-americana, algumas equipes poderiam ter um desempenho melhor, mas como a corrida aconteceu no horário aqui das 2 da tarde, 1 da tarde, no horário de Miami, numa temperatura mais amena, já com a possibilidade de chuva acontecendo, houve essas alternâncias no comportamento dos carros em relação aos pneus, e isso pode ter afetado o desempenho de algumas equipes. A vitória da Mercedes, a vitória do Kimi Antonelli chega a não ser tão surpreendente assim, porque mesmo com tudo o que mudou no regulamento, e vai mudar mais, graças a Deus, teremos mais mudanças. Não podia ficar do jeito que estava. Por mais que eu achasse divertido o Mario Kart que a Fórmula 1 tinha se transformado, além de ser, na minha opinião, anti-essência do automobilismo, porque todo mundo percebeu ali que as ultrapassagens eram ainda mais artificiais do que na era do Cars, do que na era da asa móvel. Saudades asa móvel, temos que dizer isso. Então, todo mundo percebeu sobre a artificialidade das ultrapassagens e também percebeu o quão perigoso poderia ser com aquele lance ocorrido no GP do Japão. O quão problemático poderia ser para a Fórmula 1 manter essa história do clipping afetando de forma tão séria como estava acontecendo nas pistas com trechos de alta velocidade, com retas longas, onde a potência do motor elétrico... Opa, tá tudo certo aqui? Tá. Onde eu patino no microfone. A potência do motor elétrico simplesmente cortava e aí só ficava com o motor a combustão e o desempenho do carro simplesmente caía. E é difícil você vir a 300 quilômetros por hora e de repente ter um pedaço de metal de, sei lá, 700 quilos vindo a 75. Realmente é complicado. O problema do clipping não foi resolvido por completo. Fizeram uma estimativa lá em Miami que ainda há 11% de perda de potência após a gestão do motor elétrico entregando essa potência adicional quando se esvazia a bateria do carro, ou a bateria dessa unidade de potência. E eu concordo para quem reclama desse novo regulamento neste aspecto técnico. Não poderia ser assim. Eu ainda acho que a Fórmula 1 não está preparada para esses 50-50 no gerenciamento de potência.
Sou mais a Fórmula E nesse caso, que tem motor 100% elétrico, mas que não tem pistas com retas muito longas para ter esse corte de energia. E são carros que vão atingir a partir de agora mais de 300 km/h com muita facilidade. Insisto, acho fantástico o que a Fórmula E fez na geração 4, nessa atualização recente que eles entregaram. Acho fantástico isso que aconteceu e acho que a categoria vai ter um respaldo maior, um respeito maior e vai se consolidar como uma das principais categorias do automobilismo depois quando essa atualização for implementada e se tornar algo prático. No caso da Fórmula 1, eles erraram na mão no aspecto técnico. De novo, corridas muito divertidas, corridas com muitas ultrapassagens, com eventos bizarros, mas era antinatural. Agora a gente tem um pouco mais do que era a Fórmula 1 raiz, principalmente com alguns lances envolvendo o Leclerc e o Verstappen, com aquele lance de frear na última hora. E nisso o Verstappen é mestre, de ir lá para o limite da curva para enfiar o carro, para deixar a freada para o último ponto para poder estabelecer a ultrapassagem. Neste aspecto, esse ajuste do regulamento de 2026 beneficiou os pilotos mais ousados, beneficiou os pilotos mais arrojados, os pilotos mais corajosos e, para muitos, os Dick Vigaristas da vida, como alguns afirmam que é o caso do Verstappen. Talvez até nisso eu acho que o Antonelli está se dando melhor do que o George Russell. O Russell deu uma entrevista pós-corrida dizendo que não desaprendeu a correr e que ele continua motivado. Eu até acredito nisso. Mas tudo que eu tô vendo do Antonelli me leva a crer que ele meio que tá mandando o louco na maior parte do tempo. E com um novo carro, novo regulamento, todo mundo tentando entender, o que está acontecendo, e é uma característica dos mais novos serem mais arrojados e serem mais audaciosos, destemidos, de ter esse maior ímpeto. Eu acredito que o Antonelli está ganhando essa vantagem, está ganhando esses décimos de segundo a mais em relação ao Russell. É óbvio que a temporada ainda vai ser disputada em muitas etapas, a gente não tem nem um terço da temporada concluída. Não dá para cravar que o André Kimi Antonelli vai ser o campeão do mundo lá em Abu Dhabi. Gostaria muito que isso acontecesse, porque a gente está vendo a história do esporte sendo escrita. É o primeiro piloto da história a cravar suas 3 primeiras poles e vencer as 3 primeiras corridas em que cravou a pole. Aí vão dizer: "Ah, mas com o melhor carro do grid isso é muito fácil". Não, não é fácil, que senão qualquer Zé Mané teria feito isso aos 19 anos de idade antes do Antonelli. O fato dele conseguir isso aos 19 anos de idade, com a pressão de pilotar o melhor carro da categoria, passa bem longe de ser algo fácil. E com tudo que a gente viu em Miami, e só para finalizar o vídeo, com as disputas envolvidas, com a dinâmica de prova, até mesmo a dinâmica de performance dos carros, e como fez bem esta pausa de 5 semanas para a Alpine, e eu tô pasmo, porque o objetivo do Briatore é vender esta equipe, fazer com que a Renault se livre da Alpine de uma vez por todas, mas a Alpine melhorou. Como fez bem para a McLaren, e aí aplausos de pé para o André Stella, porque em outras oportunidades a McLaren, nas temporadas anteriores, também entregava excelentes atualizações, e como é bom ver a McLaren acertando nessas atualizações, tá? A Ferrari teve uma discreta melhora, se não fosse as trapalhadas da equipe, que elas continuam, infelizmente. A desclassificação do Leclerc, que teve após a corrida uma punição de 20 segundos, no resultado que fez que ele despencasse para o oitavo. Se não fosse as intercorrências e as melhores dos adversários, claro, eu falei muita coisa, o que impede a Ferrari de andar para frente, né? Mas a Ferrari entregou uma discreta melhora, até a Red Bull melhorou, porque o Verstappen flertou com a possibilidade de ser pole em Miami, e assim, a gente volta a ter esse cenário, tudo bem, pode ser pontual por causa de Miami, mas o Hadjar já teve enormes dificuldades nesse final de semana, que talvez a gente pode indicar
que a equipe mais uma vez está trabalhando para o Verstappen, trabalhando no sentido de fazer o carro voltado para a dirigibilidade dele, algo que a gente não havia testemunhado nas primeiras etapas desse mundial, desse regulamento, e meio que a Mercedes deu aquela estancada, ficou meio parada ali no tempo. Não apenas porque deram uma embaçada no rolê da Mercedes tirando o modo festa, mas também porque não teve muitas melhorias nesse carro. E as outras equipes melhoraram, as outras equipes avançaram. Com exceção, tô falando das 5 equipes que estão ali posicionadas até a 10ª posição. E sim, por incrível que pareça, eu estou incluindo a Alpine e não uma Haas, não uma Racing Bulls. Por incrível que pareça, hein? Obviamente não estou incluindo aqui. Vocês queriam que eu colocasse quem? Aston Martin? Não, né? Aston Martin, eu tô esperando que a FIA tome uma providência com a Aston Martin que retire a equipe da temporada. Tô esperando isso, porque é muito ruim. É muito ruim. Que servicinho que a Honda e que o Adrian Newey fizeram. O Alonso é um ser humano mais azarado do mundo, né? Porque tem todo o pacote para dar certo e aí o resultado é esse. No final das contas, eu me diverti com o GP de Miami. Foi bacana. Foi legal, foi interessante. Quero ver se no Canadá, que é uma pista que tem algumas similaridades, mas características muito diferentes, se a Fórmula 1 vai entregar o que a gente espera. Tô confiante, tô imbuído, tô esperançoso. Eu espero que dê certo, eu espero que funcione, porque se funcionar bem essa Fórmula 1 que nós temos hoje lá no Canadá, vocês têm mais conteúdo garantido aqui. E aí eu já convido vocês a se inscrever no canal, um canal pequeno, um canal novo, tem pouca gente assistindo. Se inscreve no canal para você seguir acompanhando esses comentários malucos e aleatórios sobre a Fórmula 1 e sobre outros eventos esportivos que eu devo inventar em algum momento no futuro. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.